dia, meus irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Vamos orar para iniciar nossa classe nessa manhã. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, estudando a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito faça com que nós a entendamos e a pratiquemos para a Tua glória, Senhor. Peço também que nos faça verdadeiros discípulos Teus e que também, Senhor, nos capacite a discipular outras pessoas como é da Tua vontade. Abençoe o Teu povo, abençoe esta classe, abençoe a Tua igreja. Fiques conosco, perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, o nosso Senhor, por quem oramos agradecidos. Amém. O tema da nossa lição hoje, da lição 11, é evangelização e discipulado. E o texto indicado é Atos, capítulo 11, versículos do 19 ao 26. Atos 11, do 19 a 26, que passo a ler neste momento. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Amém. Na introdução da nossa lição diz o seguinte: um dos temas preferidos da igreja evangélica brasileira é a evangelização. Por evangelização se entende a comunicação do evangelho, a boa notícia da parte de Deus, que anuncia o perdão dos pecados e uma vida nova pela fé em Cristo. É comum que igrejas ou entidades evangélicas realizem campanhas evangelísticas, quase sempre tendo como pregador um evangelista, isto é, alguém com um dom especial da parte de Deus para evangelizar. Muito material para evangelização tem sido produzido como filmes, folhetos, dramatizações, músicas, cursos que pretendem ensinar como evangelizar, inclusive evangelizar crianças e outros mais. A Igreja Evangélica Brasileira tem testemunhado o trabalho de evangelistas notáveis ao longo dos séculos, e não só a Igreja Brasileira, mas a igreja do mundo inteiro. Em nossa época, com certeza, o evangelista mais famoso é o norte-americano Billy Graham, que por décadas pregou o evangelho de Cristo em cruzadas em diversos países mundo afora. O Brasil, de certo, é um sucesso em termos de evangelização, levando-se em conta o percentual considerável de evangélicos na população do país. Novas igrejas surgem a cada dia em toda a extensão do território nacional. O que nem sempre se comenta é que, biblicamente falando, não há evangelização completa sem discipulado. A evangelização não se limita a simplesmente entregar um folheto a uma pessoa na rua ou convidar alguém para ir a algum culto no qual será pregada uma mensagem evangelística. À luz das Escrituras, a evangelização só será completa com um trabalho sério de discipulado. De que maneira o discipulado completa a evangelização? É sobre isso que nós vamos comentar nesta lição, e nós temos o primeiro tópico para reflexão da nossa lição, que é: o discipulado corrige noções distorcidas quanto à evangelização. A Igreja Evangélica Brasileira, incluindo aqui crentes tradicionais, pentecostais, neopentecostais, tem, como já afirmado, uma história bem-sucedida de evangelização. Caso contrário, o Brasil não teria uma das maiores populações evangélicas do planeta. Todavia, é no mínimo irônico ou até mesmo contraditório que haja uma visão distorcida da evangelização. Para muita gente, basta entregar um folheto a uma pessoa na rua ou convidar alguém para ir a um culto de cunho evangelístico. Muitos pensam que basta ao não crente participar de um culto evangelístico, atender a um apelo para aceitar Jesus e a pessoa estará automaticamente salva. Nessa perspectiva, é muito comum que se peça a quem quer aceitar a Jesus que levante uma das suas mãos ou venha à frente para receber uma oração especial. Há problemas com essa compreensão. A Bíblia aborda essa situação de várias maneiras, a começar pela fórmula aceitar Jesus, ainda que popularmente e bastante repetida,
Tal fórmula não aparece nenhuma vez nas Escrituras. A Bíblia não apresenta pecadores aceitando Jesus, mas Jesus aceitando pecadores arrependidos. As Escrituras também não ensinam que qualquer pessoa estará automaticamente salva se repetir uma fórmula de oração após ter atendido algum apelo. O que encontramos nas Escrituras é a apresentação de pessoas sendo instruídas na prática sobre o que significa ser cristão. A isso se dá o nome de discipulado. O discipulado ajudará a corrigir compreensões distorcidas quanto à evangelização. Evangelização não é algo mecânico que possa ser reduzido a fórmulas do tipo 3 passos ou 4 leis. Tais métodos evangelísticos foram idealizados, com certeza, com a melhor das intenções. No entanto, não se pode reduzir a evangelização a fórmulas, uma vez que elas são apenas uma forma didática e inicial de conduzir alguém a Cristo. Uma teologia saudável e bem fundamentada biblicamente deverá entender a evangelização em uma perspectiva dinâmica. É iniciada pela comunicação da mensagem das boas novas, mas se completa com o discipulado. Afinal, o Senhor Jesus Cristo ordenou em Mateus 28, 19 e 20, e vejam a profundidade das palavras de Jesus: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Veja que isso aqui é muito mais profundo, muito maior do que simplesmente entregar um folheto a alguém ou dizer para alguém: levante sua mão, venha para frente e faça uma oração. É ensinar, na verdade, tudo que Jesus ordenou, ou seja, o Evangelho inteiro. Em segundo lugar, o segundo tópico para reflexão da nossa lição é: o discipulado completa a evangelização ao ensinar o que significa ser cristão. Ser cristão é todo um projeto de vida. É um modo diferente de ver o mundo, a vida e a morte, a partir, evidentemente, da perspectiva de Jesus, conforme aprendemos nos evangelhos. Daí a necessidade urgente de que a igreja seja uma comunidade evangelizadora, mas de igual forma uma comunidade discipuladora, conforme enfatizado no estudo anterior. Vale ressaltar que não há evangelização autêntica sem discipulado. A leitura do Novo Testamento nos mostra que os primeiros seguidores de Jesus eram conhecidos como discípulos, isto é, aprendizes do Mestre. Mais tarde, na cidade de Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados cristãos, como lemos no texto inicial. Sem dúvida, grande é a responsabilidade dos seguidores de Jesus, pois são conhecidos pelo nome do seu Senhor. A gente já falou muitas vezes que a palavra cristão, que foi um apelido que os gentios de Antioquia puseram nos crentes, significa pequenos cristos. Isso inicialmente parecia pejorativo, mas nós, os cristãos, desde então, adotamos esse título. O fato é que, quando nós nos dizemos cristão, nós ressaltamos que sobre nós é invocado o nome do nosso Senhor. Sem dúvida, grande é a responsabilidade dos seguidores de Jesus, pois são conhecidos pelo nome do seu Senhor. Daí a necessidade urgente de que surjam não apenas evangelistas, mas também discipuladores, pessoas que façam como fez Barnabé, que no livro de Atos foi um líder extremamente ativo na importante tarefa de ensinar aos novos crentes o que significa ser um seguidor de Jesus. Vimos que a igreja de Jerusalém, quando soube que Antioquia foi evangelizada, enviou exatamente Barnabé para lá. E Barnabé, percebendo a necessidade de ensinamento daqueles irmãos, correu em Tarso, encontrou Paulo e trouxe, e os dois, durante um ano inteiro, ensinaram muita gente naquele lugar. Daí que foram chamados de cristãos. Muitas igrejas têm o que chamam de classe de discipulado, classe Nova Vida, classe de catecúmenos. São geralmente de curta duração e visam tão somente preparar pessoas para o batismo ou para uma profissão pública de fé. Isso é importante, sem dúvida. Contudo, o programa de ensino de tais classes não deve partir do pressuposto de que basta aprender teoricamente algumas doutrinas para ser cristão. Em outras palavras, seguir a Cristo não é apenas e somente uma questão intelectual e doutrinária. É uma questão que envolve toda a complexidade da vida. Além disso, seguir um programa que tenha duração de no máximo alguns meses não é suficiente, pois durante toda a nossa vida estamos aprendendo a seguir a Jesus. O terceiro tópico para reflexão na nossa lição diz o seguinte:
o discipulado é a única forma de eliminar expectativas equivocadas quanto ao que significa seguir a Cristo e ser igreja. Já foi afirmado nesse estudo sobre o extraordinário crescimento da igreja evangélica brasileira. No entanto, observa-se com tristeza um grande número de pessoas que abandonam as igrejas evangélicas. Alguns ficam de igreja em igreja, enquanto outros acabam se tornando vacinados contra a igreja. Há alguns anos atrás, o pastor congregacional Idauro de Oliveira Campos Júnior fez um estudo interessante sobre o tema Desigrejados, teoria, história e contradições do niilismo eclesiástico. Nesse estudo, ele apresenta os seguintes números sobre os desigrejados no Brasil, Todos sabemos que existe uma gama muito grande de pessoas que deixaram a igreja evangélica e se intitulam desigrejados. Não voltam às suas antigas religiões, como o catolicismo romano, o espiritismo, etc., mas também não se filiam, não estão filiados a uma igreja evangélica. Então, o pastor Idauro, ele fez um estudo sobre os desigrejados e ele constatou o seguinte: existem no Brasil 4 milhões de pessoas que se declaram evangélicos, porém desigrejados. Isso representa 10% dos evangélicos do Brasil. Dentro desse número de 4 milhões de desigrejados, 62% deles saíram de denominações neopentecostais, cuja ênfase é a teologia da prosperidade. 63% dos que responderam à pesquisa do pastor Idauro declaram que voltariam a se vincular a uma comunidade que não apresentasse os vícios e malversações que os afastaram da comunhão. 29% desses 4 milhões dizem que não pretendem manter vínculo com outra igreja novamente. 5 anos e 6 meses é o tempo médio de conversão desses desigrejados. Então são pessoas que são relativamente novas na fé. E as principais causas levantadas por ele nessa pesquisa para a deserção das igrejas, basicamente são as seguintes. Primeiro, decepção quanto ao que foi prometido e o que de fato encontraram na igreja. E, em segundo lugar, resistência ao modelo de igreja institucionalizada. A sua igreja tem prestado atenção no problema da deserção de membros? Tem procurado identificar e tratar os fatores que têm desestimulado alguns a continuarem na igreja? Como enfrentar esse problema e amenizá-lo? Com certeza, muitas frustrações serão evitadas e o número de deserções será diminuído se houver da parte das igrejas um esforço sério em discipular corretamente os novos crentes, ensinando-os o que significa ser um seguidor de Jesus e ser membro da sua igreja. Meus irmãos, esse estudo é muito interessante e também nos causa uma certa apreensão com esse número exacerbado de pessoas que deixam a igreja e não querem mais voltar a ela. Vejam que chega esse número a 4 milhões de pessoas, ou mais até. A nossa lição deixa para discussão as seguintes questões. Primeiro, por que geralmente evangelização e discipulado estão dissociados na igreja evangélica brasileira? Quer dizer, nós temos um esforço muito grande para evangelizar e praticamente nenhum esforço para discipular. Segundo lugar, como articular um trabalho que integre evangelização e discipulado e assim criar uma nova realidade? Então, pesquise sobre isso, responda, compartilhe conosco. Deus abençoe você. Tenha um domingo na graça e na paz de Cristo. Grande abraço a todos. Amém.